Bom, hoje a dica é medidas de comprimento. A unidade padrão de medidas de comprimento no sistema métrico decimal é o metro. Então, nós vamos ver aqui os múltiplos e submúltiplos do metro, certo? Nós temos aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, ok? Então, nós temos essas unidades de medida. Então, tia, como é que eu faço para converter quilômetro para hectômetro? Se eu andar para a direita, certo? Se eu andar para a direita, por exemplo, quilômetro para hectômetro, então eu vou multiplicar por 10. A cada vez que eu vou andando para a direita, eu multiplico por 10. E a cada vez que eu vou voltando para a esquerda, eu divido por 10. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos fazer aqui. Se eu quero quilômetro, eu quero transformar quilômetro para hectômetro. Vou multiplicar por 10, certo? Se é 1 quilômetro, tem quantos hectômetros? 1 vezes 10, 10 hectômetros. Se eu quiser transformar hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. Decâmetro para metro, multiplica por 10. E assim sucessivamente. À medida que eu vou para a direita, eu vou multiplicando por 10. Agora veja. Tia, e se eu quiser transformar logo quilômetro para metro? Vou multiplicar por quanto? Quanto é 10 vezes 10 vezes 10? 1000. Então, vou multiplicar por quanto? Por 1000. Entendido? Agora, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu esteja em centímetros e quero transformar para quilômetros. Então, eu estou em centímetros, não em hectômetro. Bom, quantas casas eu vou andar para a esquerda? Eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, quando eu ando para a esquerda, o que acontece? Eu divido por 10 à medida que eu vou à esquerda. Então, se eu andei 1, 2, 3, 4, até chegar no hectômetro, então eu vou dividir por quanto? Quantos zeros eu vou botar? 4 zeros. Então, eu vou voltar quantas casas? 4 casas, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse 1.232 centímetros, se eu quiser transformar para hectômetro, eu vou andar quantas casas? 4. 1, 2, 3, 4. A vírgula fica aqui. E aqui eu boto um zero. Então, é 0,1232 centímetros. Certo? Por exemplo, vamos fazer outro exemplo aqui. Digamos que ao invés de 2.232, vamos ver aqui. Digamos que eu tivesse 668 quilômetros e eu quisesse transformar para metro. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3. Então, eu estou no 68. Vou andar quantas casas? É como se a vírgula estivesse aqui. Vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 0, 0, 0. Então, vai ficar 68.000 metros. 68.000 metros equivale a quantos quilômetros? 68 quilômetros. E 68 quilômetros vale quantos metros? 68.000 metros. Entendido? Olha como é fácil. Vamos ver aqui agora voltando. Vamos ver aqui. Se eu tivesse... Então, agora vamos fazer uma brincadeirinha, certo?
1.000 metros. 1.000 metros corresponde a quantos quilômetros? Então, se eu estou em metro, vamos apagar isso aqui, certo? Se eu estou ai, sumiu aqui a casinha do... Vou botar aqui a casinha de novo. Decímetro. Então, se eu estou, vamos lá, voltando aqui. Se eu estou em metro e quero ir para onde? Para minha esquerda, quilômetros, certo? Quantas casas eu andei? Vamos botar aqui um símbolozinho, certo? Uma árvore. Um lapisinho, morango, sei lá. Então, vamos lá. Eu ando decâmetro. Quantas casas aqui, ó? 1, 2, 3. Eu andei quantas casas? 3. Tia, você andou 3 casas? Sim, para a esquerda. Ó, onde tem a frutinha é cada casinha que eu andei. Então, eu andei decâmetro, hectômetro, quilômetro. Andei 3 casas. Então, se eu andei 3 casas, ó, eu volto 3 casas. A vírgula tá aqui no final do 1.000. Aí eu volto 1, 2, 3. Então, fica 1 quilômetro. Entendido? Agora, outro exercício. Vamos lá. Fazer outro exercício aqui. A cada vez que eu volto, né? A cada vez que eu volto, eu divido por 10. Entendido? Opa, esse aqui já tá. Cada vez que eu volto, eu divido por 10. Agora, vamos lá. Se eu tiver 100 metros, certo? Se eu tiver 100 metros, 100 metros equivale a quantos hectômetros? Tá da mesma? Quantos hectômetros? Onde é que eu localizo o hectômetro? Aqui, ó. E onde é que tá o metro? Bem aqui. Eu vou andar para minha direita ou para minha esquerda? Eu vou andar para esquerda. Então, se eu ando para a esquerda, quantas casas eu ando? 1, 2. Ando 2 casas para a esquerda. Então, o número 100 tá aqui. Aí, eu vou andar 1, 2. 1 hectômetro. Certo? A resposta. E assim fica mais fácil de saber. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Agora, vamos ver aqui. Se eu tiver 10 metros, 10 metros, eu tô exatamente em 10 metros e quero saber quantos decâmetros. Quantos decâmetros? Ó, eu estou em metro e quero saber decâmetro. Eu ando quantas casas para a esquerda? 1. Se eu ando 1, eu vou tirar quem? 1 zero. Então, 10 metros equivale a 1 decâmetro. Ok? Entendido? Então, essa parte é muito fácil. Se o aluno se dedicar, ele compreende perfeitamente essas medidas de comprimento. À medida que ele vê, ele pratica, mais ele se adapta. Tá entendendo? Então, tem que estudar, fazer a tarefa, aprender na escola o jeitinho certo e praticar em casa. Do jeito que a tia está explicando aqui, você pode aprender, né? Você consegue fazer outros exercícios com o mesmo tema, ok?
Então, essa é a dica de hoje. Um beijo e até mais.